Bom dia, boa tarde, boa noite para você, telespectador que acompanha aqui o Papo de Dente. É doido, é? Hoje eu vou ser entrevistado pelo nosso entrevistador Renan, Dr. Renan. É doido, é. Gostei. Parabéns, isso aí, ó. Maravilha, a gente tá igual, estamos de gêmeos hoje aqui. Estamos, Graças vestidos a Deus. iguais. Iguais. Escolhido a dedo pra tá aí, pra ficar gêmeo comigo, gêmeo mesmo, eu não tô Igual. nem aí. Muito obrigado a você. Cadê minha câmera? Que eu tô perdido hoje, que tá muito. Ali. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui, como ele disse. E hoje estamos aqui para fazer a entrevista com ele. O Vitão aqui hoje está, inclusive, aniversariando. Parabéns pro Vitor. Palmas aí pro Vitor. Muito obrigado, muito obrigado. Já cantamos parabéns, já comemos o bolo dele, já serviu a gente aqui. Muito obrigado. Já tá velhinho. Tá fazendo quantos anos mesmo, Vitor? Tô fazendo 23 anos. É um bebê, tá cheirando a hoje, leite ainda. quer dizer, ontem, né, mas Comemoramos hoje. também, de novo, né? Que já Exatamente. teve aí uma surpresa aí, né? Alguém que fez, né? Fizeram uma surpresa aí pra ele, mas muito obrigado pela tua presença aqui. Eu Eu sei que que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, fazer parte desse projeto canal, aqui. desse projeto. Show. Obrigado por disponibilizar seu tempo. Eu sei que tem algumas coisas aí que estão vai ter que fazer ainda, então a gente vai bater um papo aqui, porque a gente convidou o Vitor aqui hoje exatamente porque tem muitos, eu sei que tem muitas pessoas que estão em faculdade, estão se formando, até mesmo pensando em entrar na faculdade de odontologia, e o Vitor hoje, ele ainda representa esse público que está na faculdade de odontologia, porque, para quem não sabe, o Vitor é estudante de odonto, está no oitavo, é isso? Oitavo período. Oitavo período. Faltam dois, que a faculdade dele era de 5 anos, né? A duração. Então ele já está aí no último ano de faculdade. Sua amada está no nono, né? Isso. Nono, é isso, tá? Vai já terminar também, né, pai? Logo, logo. Beleza. Se as DP... Brincadeira, não tem DP não. Mas tem não, né? Não pode ter. Então, Vitor, tá quase acabando faculdade. Eu queria saber de ti hoje, como é que tá a ansiedade, se existe de fato ou não para acabar a faculdade, se é só pelo término dela ou se existe alguma ansiedade pro depois da faculdade. Como é que tá o seu sentimento com relação a isso nesse último ano? Ou nem pensa nisso, tá só vivendo agora esse momento? Cara, com certeza é muita ansiedade de terminar, de realmente botar a mão na massa, ver como é a vida, porque eu acredito que a gente não tem muito uma realidade de como é essa vivência dentro da faculdade ainda, apesar de a gente já clinicar dentro da faculdade, né? Sim. Mas eu acho que fora, quando você tá ali por conta própria, tendo que arranjar os próximos pacientes e vendo como é que funciona, eu acho que é uma realidade completamente diferente. Com certeza. A vida de verdade aqui fora Com certeza. é mais dura, né? Porque até na faculdade, como é que funciona a captação de paciente? Que foi o que você comentou agora. Na faculdade de vocês, é vocês que vão atrás ou a faculdade já tem alguma espécie de programa que acaba atraindo os pacientes que vão ser atendidos por vocês lá? Então, em relação a isso, é meio controverso, porque a gente já arranjava esses pacientes por conta própria, né? Sim. A gente tem uma espécie ali de grupo que a gente consegue entrar em contato com esses pacientes. No caso, entre vocês, alunos mesmo. Isso, Certo. isso. Nada 100% ali da instituição, né? Aham. Mas como era uma questão grande dos alunos que tinham muita dificuldade de arranjar mesmo assim com esses grupos, teve um período que a faculdade ela falou que ela iria resolver essa questão. Aí ela anunciou, chamou vários pacientes de vários lugares e deu pra gente Acabar triar atendendo, né? esses pacientes. Só que foi só por isso também. Aí depois acabou os pacientes. Mas assim, foi por um período, então não é uma tradição da faculdade, não é uma coisa que ela Não. faz Pelo corriqueiramente. menos a nossa não. Eu já vi que tem faculdades que isso é mais recorrente, né? Que Sim. esse é o funcionamento normal. Mas pra nossa, da minha namorada, não é desse jeito. A gente pode tanto ir nesse grupo e procurar os pacientes, Sim. quanto a gente pode arranjar pela gente mesmo. Então, pelo menos pra nós é assim. Mas a captação, tu tem sentido dificuldade, pelo menos, de ter pacientes?
Cara, às vezes tem muita dificuldade, porque conforme vai passando os períodos, a gente vai tendo que se aprofundar mais nos tipos de Procedimentos, né? procedimentos, isso. Vai afunilando, Então, é um grande funil, né? Os procedimentos isso. vai avaliar um paciente, E tem aí vários para fica bem avaliar, difícil mas... mesmo. Tipo, eu imagino que o período que vem a gente vai ter que arranjar paciente com toros, né? Ou é no décimo? Vai fazer cirurgia de É no nono, toros? né? Pois é, no nono aí já é complicado arranjar um paciente com toros ali, que a gente conheça, aí já Olha, tem que ficar correndo atrás. E não tem essa de não achar, não, tem que achar, senão... então, essa é que é a questão. Pela experiência assim, que eu já tenho nessa área, paciente com toros não é uma coisa tão difícil de encontrar. O que vai ser difícil vai ser converter o paciente que tem o toros a fazer uma cirurgia de remoção. Porque a indicação da remoção de toros é básica, grande parte, né, das vezes, é indicação protética. Então, tu vai ter que fazer uma triagem em pacientes de prótese, por exemplo, que a prótese não consegue adaptar ou não consegue encaixar daquela forma mais adequada no paciente, pela presença do torus, e aí você acaba convertendo para cirurgia. Mas é essa que vai ser... o fato de encontrar um paciente que tem torus não é tão difícil assim, né? Seja no palato, seja no mandíbula, né? Onde você achar ali... Geralmente... A minha esposa, por exemplo, tem torus no palato. Ela não sabia. Descobriu quando foi fazer uma limpeza, foi um clareamento, né? Não lembro agora, há muitos anos atrás. E pra ela nunca incomodou e ela não vai remover. Muita gente nem sabe que Que é tem. uma espécie de anomalia ali, né? Sim. Então, passa batido mesmo, né? Até porque não é um problema. Não é é uma problema. coisa que a pessoa fica se incomodando de fato com isso. Mas, como eu falei, se for uma indicação protética, para vocês vai ser... Eu acho que é até uma dica válida caso vocês consigam ir nas clínicas de prótese e acabar pegando esses pacientes de lá. Porque a facilidade de um paciente para fazer essa cirurgia pré-protética vai ser maior de fazer a remoção de um tórax com vocês. Com certeza. Né? Aqui na clínica, eventualmente, aparece um paciente ou outro que tem tórax. Dr. Eric, comigo, a gente nunca... Aqui a gente chegou a operar algum paciente de tórax, só não lembro, né? Faz algum desgaste aqui, ali, eventualmente, numa cirurgia de protocolo, por exemplo, né? Para dar um ajuste melhor. Mas não é uma coisa corriqueira de fato. Então, até para meta de vocês, eu acho que não vai ser uma coisa... que vou ter que fazer 10 pacientes aí, remoção de tórax. Não acredito que não vá ser isso. Não, com certeza. Até porque a faculdade não tem metas muito bem... Assim, não vou dizer elaboradas, mas não tem metas grandes, gigantescas. É um paciente de canal, é um paciente por período ali que você tem que desenvolver bem ele, né? Isso. Uma prótese, por exemplo, para entregar uma prótese, vocês têm durado quanto tempo para fazer um semestre? Um semestre inteiro para entrar uma prótese. Imagina, 6 meses o paciente esperando para receber a prótese. Porque certeza. vocês vão fazendo passo a passo, faz a montagem de dente, faz tudo isso, né? Exatamente. E aí tem que ficar chamando o paciente para voltar e às vezes a gente passa uma semana atendendo, aí a outra já é da dupla, porque a gente tem que atender em duplas. Isso. Aí não dá para vir na próxima semana, só na semana que vem. E se não tiver prova, se não tiver feriado, não tiver nada. Isso, aí já reduz bastante o número de atendimentos e já prolonga muito mais esse tempo. E esse é complicado, porque na clínica, aqui na nossa clínica normal, no dia a dia, os pacientes acham, muitas vezes, né? Nem todos, mas muitos acham que prótese é igual pastel. Que ele molda aqui hoje, amanhã tem que estar pronto já. E a gente sabe que não é dessa forma, tanto que, como vocês acabaram de falar, demoram 6 meses ali para entregar uma prótese. Com certeza. Claro, vai entregar certinho, bonitinho, sem quase problema de falha, de ficar caindo. Né? Provavelmente não vai ter isso, porque são muitas etapas que vão ser feitas para chegar no final sabe? Então, muitas provas que vão ser feitas. Então, acaba que qualquer falha que tem ali no meio já vai sendo resolvida de forma rápida. Com certeza. Diferente da gente, que aqui no dia a dia, como você estava comentando, são novos desafios, novos pacientes. Os pacientes aqui, eles estão... eu tô pagando, eu quero receber logo e pronto. Um dia, uma semana, é para amanhã, é assim. E ele já chega, olha, eu vou viajar, tô fazendo aqui na sexta e segunda, terça-feira eu tô viajando. Cadê? Eu quero meu dente. E aí, se você topa... Pelo menos na faculdade a gente não tem tanta reclamação assim em questão de tempo e de entrega. Porque já como a maioria dos procedimentos são de graça, a gente atende pacientes que realmente precisam. Sim. E a gente banca o custo dos materiais justamente porque a gente está aprendendo. Eles não estão muito
como posso dizer, isso, não cobram muito a questão da entrega Sim, rápida, né? sim, sim. E o negócio, assim, que eu vejo, como você comentou agora, a questão de valores, como aqui no caso, não, na faculdade que você estava falando, o paciente, ele acaba não botando valor, ele paga ali os materiais, independente se for uma prótese, como a gente estava comentando, ele vai pagar o custo do laboratório. E não paga ter os materiais que você comprou para fazer Com nele, certeza. mas ele paga o custo do laboratório. Mas não tem comparação o valor que ele paga na faculdade pro que ele paga numa clínica particular. Com certeza. Só que na faculdade, por ele pagar muito menos, ele acaba não tendo essa exigência tanto. Claro, nem, não vou generalizar, porque toda vez que a gente generaliza algo, é uma generalização burra. Né? Não tem como a gente falar que é 100%, mas 99% dos casos, os pacientes são mais assim, tranquilos com relação a prazo. Só que na clínica normal mesmo, aqui no dia a dia, os pacientes pagam e eles não querem saber. Estou pagando, eu quero receber logo. Né? Isso. Tem muitos tipos de pacientes que a gente atende lá, com várias personalidades, né? Sim. Tem paciente que, por ser de graça, eles não entendem e querem cobrar muito. E tem pacientes que, por ser de graça, nem sequer dão o trabalho de ir. Uhum. Muitas vezes a gente marca com o paciente e ele nem sequer aparece. E isso é, com certeza, um problema gigantesco. Porque a gente, toda clínica que a gente tem que fazer um procedimento que cubra aquela clínica com nota. Exato. Então, se a gente marca um paciente e ele falta, a gente não tem nem como correr atrás daquela nota que a gente não teve. Porque tem um número certo de clínicas para cada aluno. E às vezes paciente, né? Acho que cada faculdade tem a sua metodologia, né? Por exemplo, eu lembro que tinha época na minha faculdade que, eu quero que vocês façam pelo menos uma cirurgia por semestre. Aí foi evoluindo por clínica. Aí eu acho que 2 ou 3 semestres depois eu já tinha que fazer 2 procedimentos, né? Aí daqui a pouco, olha, você vai fazer só isso? Não, tem que fazer mais, vai evoluir. Então ia exigindo mais. Mas, de fato, acontecia isso muito na minha época da faculdade, de paciente faltar, porque, como você disse, paciente, quando ele não paga, ele acaba desvalorizando o tratamento. Claro, não são todos, obviamente, mas tem muitos pacientes que, é de graça, eles arrumam, tem um monte de paciente lá. Sim. Mas já tá tudo direcionado, é tudo organizado, você se prepara, né, pra ele. Com certeza. Quando acontecia isso comigo, como eu estudava integral, minha faculdade era de manhã, tinha outros cursos, e à tarde só tinha o meu curso, praticamente. Era só as clínicas do meu curso. E eu saía correndo na faculdade porque, meu paciente faltou. Eu saía correndo, ia na biblioteca, ia nos cursos de fisioterapia que faziam atendimentos também esse horário. Ia atrás de funcionário para pegar e falar, olha, vamos fazer uma limpeza, fazer algum procedimento, tem algum dente para extrair aí? Não, bora, eu pago o teu Uber. Não, Uber não tinha na época ainda, eu estava iniciando, mas eu pago o teu ônibus, eu pago o teu táxi, o que for, te levo em casa, se for o caso. Arrumava jeito de ligar para alguém que conhecia, um tio, um primo. Era uma correria doida para não perder o ponto da clínica que você acabou de falar. É sempre uma correria, né? Tipo, a gente sempre se humilha ali, chega a se humilhar pro paciente, por favor, venha, não falte. Paga as assim, coisas, paga tudo, paga Uber. Mas meu marido não consegue me deixar. Eu te busco em casa. Eu te busco, não tem problema. É sempre assim. Aí você tem que comprar o remédio, você tem que comprar as coisas, porque o paciente às vezes não faz o esforço de comprar. Não, mas eu não tô pagando nada, eu não queria nem fazer, você tá me falando, então paga minhas coisas. Poxa, mas tudo bem, às vezes tem condição, mas imagina, você fazer por até vai. Mas quantos pacientes você atende? Fica pesado. Aí começa Sem a falar ficar que pesado. tudo é muito caro, né? Exato. Ainda mais isso aí pesa mais ainda. E depois da pandemia tudo ficou ainda mais caro, né? Exato. A gente sabe disso. Mas como é que tá essa questão da gerência? Hoje, acredito que chegando já nos finalmente do curso, acredito que já passou assim, por muitas situações. Com certeza. Já aprendeu a lidar com essas questões melhor, pelo menos, ou ainda tem muitos problemas com isso? Ou já tem alguma técnica aqui que você já desenvolveu que, o paciente, eu já sei quando ele vai faltar, eu já sei quando esse paciente aqui vai me dar algum problema, já desenvolveu alguma coisa ou ainda tá muito... Com certeza, a gente consegue identificar o paciente que não vai, né? Que ele fica meio ali no stand-by, não responde muito, a gente insiste, e o paciente meio que já não... A gente vê que ele não quer, Não, né? tá parecendo assim que ele vai sumir porque ele não responde muito, né? A gente consegue também identificar o paciente que já tá nervoso antes de ir, Sim. já tá querendo exigir antes também, e aí a gente já vê que esse paciente vai dar um trabalho a mais, Sim.
Mas é assim, eu acredito que ainda tem muito o que aprender, né? Com certeza. Mas a gente, desde já consegue ter uma visãozinha de como vai ser, né? Aham. E tu falou que essa já tá desenvolvendo, já tá criando esses hábitos. Isso é muito importante. Com relação aos procedimentos de fato, como é que tu se sente hoje? Tu achas que já tá assim muito mais preparado, por exemplo, como eu falei, tu já tá próximo de sair. Como é que você se enxerga hoje como profissional? De 0 a 10, como 10, já tô pronto, pode botar o que for aqui que eu resolvo. Hoje, tu ainda já se sente com esse, tu já tem esse sentimento de não, eu garanto fazer quase que já tudo me foi ensinado. Ou tem coisas que você acha que ainda não tá. Não, acho que isso aqui só depois mesmo, eu vou treinar depois da faculdade. Enfim, como é que você tá se sentindo com relação à técnica odontológica de fato, os procedimentos? Eu acho que já conversei com vários profissionais já formados e a maioria deles, pelo menos, diz que mesmo aprendendo tudo, se esforçando durante todo esse tempo da faculdade, eles ainda sentem que falta alguma coisa. E realmente eu também sinto isso. Eu sinto que, em relação a fazer procedimentos, a gente realmente aprende. Eu sei que eu sei fazer os procedimentos. Mas a gente nunca tem essa segurança, essa certeza de terminar e já cair no mundo aí e ter essa força, entendeu? Sim. Mas é meio aterrorizante. Mas a gente tá aí, eu acredito que a experiência ela só tem como vir com o tempo. Não tem Exato. muito o que fazer, né? A gente pode se preparar o máximo que for, estudar e é isso, mas a experiência só vem com o tempo. Sim. E a gente tem que ter esse tempo, dar esse tempo. Então, eu procuro pelo menos manter a mente limpa e saber que tudo tem seu tempo. Que uma né? hora vai desenvolver bem isso, né? Isso. Mas existe algo, assim, pelo menos, dentro do que você estuda, eu sei que tu ainda tem muita coisa a chegar até o final, tem muita matéria pra ver, né? Certeza. Mas dentro do que você já viu na faculdade, existe alguma coisa que você se sinta muito seguro fazendo? Ah, é cirurgia, é dentística, é canal, é alguma coisa que você, poxa, isso aqui eu me garanto. Eu sei que depois de me formar, com isso aqui eu vou ficar bem? Assim, pelo menos as extrações eu sei que eu sei fazer bem, entendeu? Muito bom, A gostei, parte da gostei. cirurgia eu gosto realmente, eu acho que eu tenho conforto em fazer cirurgia. Vamos já botar ele pra operar ali, Eric. Vamos já. Já vamos fazer o teste. Mas, Sem pressão. por exemplo, fazer uma endo, aí já eu sinto que não é comigo, entendeu? Mas Não é que não saiba, é que de fato não é o que dá algo prazer, que eu né? gosto, eu acho que não casa comigo, Não, mas ainda é complicado. é complicado. Desculpa, endodontistas que estão assistindo, mas é muito complicado. O endo é chato mesmo, não tem como. É não. muito minucioso, não que os outros procedimentos não sejam, realmente precisa de uma mão boa, né? Calma, que não vai acontecer nada de ruim, mas ainda eu acredito que é uma área que precisa de muita delicadeza, de muitas coisinhas. Sim, é muito minuciosa, muito Como diz detalhista, né? os próprios professores lá, é como se fosse uma receita de bolo, né? Então, eu não sei, eu não gosto muito de receita. Não faz muito bolo, né? Não faço muito bolo. Eu entendo. É chato mesmo, assim. Eu sei que pra quem gosta é muito prazeroso, mas eu não consigo, eu te entendo perfeitamente, porque o canal, ele precisa de fato de muita dedicação. Porque a gente escuta muitos, pelo menos eu já escutei isso inúmeras vezes, eu vejo isso nas minhas redes, né? Pacientes mandando pra mim, eu não quero fazer canal, eu não vou fazer canal. Quantas e quantas e quantas vezes eu já cheguei pra um paciente com o dente extremamente cariado, extremamente destruído, e aí eu falei, olha, esse dente vai ter que fazer canal pra depois fazer uma coroa, outro dia ele fala, não, se for pra fazer canal, eu prefiro extrair. Aí eu pergunto, mas por que? Você tem problemas com o canal? Ele, não, é porque minha mãe fez canal e doía e ela falava que doía muito, eu fiquei com medo. Minha mulher fez canal e não deu certo. Eu fiz canal 1 ano atrás e dente eu perdi o dente depois de 3 meses. Então, assim, eu escutei já inúmeras vezes pacientes tendo problemas com canal
né? Talvez quantas pessoas vão assistir isso aqui e vão ver que realmente vão confirmar, eu tive problema com o canal. Mas eu acho que a grande questão é quem era que estava fazendo o canal, a pessoa que está fazendo, o profissional que está fazendo o canal, primeiro, ele tem que realmente saber o que está fazendo, porque canal não é uma coisa... É tranquilo, é para ser tranquilo, mas a gente sabe que não é fácil, né? Se você errar alguma coisinha ali, 1 milímetro que você ia a mais, perfura um dente. Se 1 milímetro que você for a menos, né? Ficar aquém do limite ali, do conduto, pode gerar um futuro problema que você precisa retratar o canal. Então, assim, é muito detalhista mesmo. Você não tem muita margem para falhas, né, no canal. Hã? Exato, para corrigir, né? É muito detalhista. É 21 milímetros, você tem que acabar em 21, porque senão tem que ser... Se for a menos, vai dar problema. Se for a mais, é problema de novo. Então, assim... É esse tipo de coisa que eu acho que exige uma atenção diferencial, que se o profissional não tiver realmente, o endodontista que não tiver se sentindo seguro para fazer aquilo, não for capaz o suficiente ainda para fazer, é um risco para o paciente, né? Certeza. E na faculdade, os professores acreditam que ficam muito pegando no pé, né, dos alunos de endodontia. Eu acho que por conta disso, porque querendo ou não, é um problema ali que toda hora pode acontecer, né? Com certeza. E hoje em dia, eu acredito que até os passos da endodontia, elas já estão até mais simplificados, né? Tem Antigamente, pelos relatos, né, era tipo 10 limas que tinha que usar. Sim, uma na seguida da mão outra, ali. na mão, isso. Hoje já tem um motorzinho, já... Até na mão já é mais simples, é menos limas para fazer. Exato. Eu já escutei bastante reclamações de endo, né? Por exemplo, a minha avó, ela morre de raiva lá do endodontista que foi fazer o dente dela e diz que passou um mês e o dente quebrou. Foi lá só gastar dinheiro e teve que extrair. Escuto muito isso. Muito, muito, muito mesmo. Aí o paciente fica com trauma, fala pros outros que tem problema, que o problema é o procedimento, quando na verdade não foi o procedimento. Com certeza. Acredito muito que é cada profissional que faça ali seu trabalho, sim, né? E muitas vezes não é bem realizado, né? Um canal bem feito, com um dente que de fato tem condição de passar pelo procedimento de canal, que depois tenha um processo de reabilitação ok, tudo bacana, não é pra dar problema. A minha mãe, ela morria de medo de canal, vivia falando que ia doer, que não sei o quê, que um monte de coisa. Teve um dente dela que quebrou, ela tinha uma restauração antiga, quebrou, e o dente precisou remover um baita pedaço do dente, e ela realmente chegou a expor o canal ali, praticamente muito próximo, então precisou fazer um canal, e ela morrendo de medo. Acabou que fez o canal e o dente tá aí, parou de doer, tá seguro, tá tudo certo, mas ela foi o caso que deu certo. E o restante das pessoas que infelizmente acabou não dando certo. Então, por um acaba que paga todos, né? E muitos casos, não foi só um, né? A gente sabe que são muitos casos que por aí, principalmente de 10, 15 anos para trás, desse pessoal lá do passado, gerou traumas na geração de hoje só contando a história. Mas, infelizmente, até hoje, muitos alunos, muita gente já formada, inclusive, atua, faz os procedimentos, mas não faz da melhor maneira, aí o paciente quebra um dente, tem um procedimento ali que continua doendo, e aí gera um problema, um trauma ainda hoje nas pessoas, né? Certeza. Então, como você falou, a faculdade não ensina tudo, a gente sente que às vezes sai da faculdade e parece que tem que aprender um pouco mais. Com certeza. Ainda não tinha essa metida nisso, porque eu saí da faculdade pensando que eu sabia fazer canal, quando chegou o primeiro molar, assim, depois na rua já, assim, eu atendendo lá fora, sozinho, rapaz, espera aí, esse molar aqui eu testava, passei 2 horas com o dente ali, sendo que era pra durar 40 minutos uma instrumentação ali. Isso é complicado mesmo. Voltando na pergunta das áreas de qual eu não tenho afinidade, sim. Eu também gosto muito de dentística, mas eu acredito que a experiência ela traz uma constância maior na questão da qualidade dos seus procedimentos. Sim. Eu gosto muito de dentística, só que às vezes eu sinto que ficou lindo, maravilhoso a restauração que eu fiz, ficou ótima, bem juntinha e linda. Mas tem vezes que eu faço e fica uma lindeza, né? Uhum. E eu acredito que com o passar do tempo, se especializando melhor em cada procedimento que você faça ali no paciente, eu acho que vai acabar
melhorando essa questão e vai acabar tendo mais sucessos, mais restaurações bonitas. E eu acho que é isso que acontece. Sim, sim. Eu já trabalhei com resina. Já fiz muito tempo faceta. Facetas em resina, né? Hoje é só cirurgia. Hoje, pra mim, faceta já deixei de lado aqui no cantinho. Faço ali um ajuste na minha mãe, negócio ali, outro aqui. Mas faceta, o que até em cursos que eu fiz na época, o que eu escutava muito e que eu pude comprovar isso na prática. Resina, no geral, não só faceta, mas resina, no geral, você sabe o básico. Tá? Você sabe o básico ali, quando você sai na faculdade, principalmente, você sabe o sistema adesivo, você sabe o ácido que usa, o adesivo melhor, o prime, o bom, sabe tudo. Ou pelo menos, em tese, você sabe o básico. Saber, deveria saber pelo menos o básico de como funciona o mecanismo ali. Sim. E resinas, você não sabe sobre isso na faculdade. Você escuta sobre resinas, mas você não aprofunda sobre resinas. Sim. Aqui fora, a gente já... Se você for procurar se aprofundar nisso, numa especialização, no curso, que seja, alguma coisa, você vai ver que tem resinas que tem zircônio na composição, que são nanohíbrida, microhíbrida, que são... que tem uma resistência a cargas maiores, outras que nem tanto. Opalescência, no caso, uma resina mais opaca, outra que é uma resina de esmalte, que a luz atravessa e você enxerga o que tem por trás. Enfim, tem uma infinidade de coisas que você pode manipular resinas de um jeito diferente, dependendo do que você quer fazer naquele dente. Então, resina nada mais é do que uma curva de aprendizado, e eu pude comprovar isso, porque as resinas que eu fazia no início são tremendamente diferentes das resinas que eu faço hoje, por exemplo. Certo. E olha que eu nem trabalho com resina mais, eu já tô meio que até, não enferrujado, porque a gente eventualmente faz alguma coisa ali, outra aqui, mas eu não tô mais com aquela mesma mão toda hora de ficar fazendo. Demora um pouco mais a fazer, mas o conhecimento que ficou, né? Eu sei que, poxa, se eu fizer esse movimento aqui, eu vou gerar esse outro resultado. Se eu passar isso aqui, eu não vou... Sabe o que eu escutava muito? Eu não vou comprar um pincel de R$84 da Tokoyuma. Quem já comprou sabe do que eu tô falando. Pincel caro. Pincel da Tokoyuma, você compra aí, em média era 80, 84, R$90. Era essa média do pincel, né? Aí o que o pessoal fazia muito? Compra na material de construção, de papel, Faber-Castell. Compra um kit, compra qualquer pincel. É só pra pincelar na resina. Uhum. Beleza, vou fazer isso. O que eu pegava, eu fazia. Comprei um jogo logo de um monte de pincel, assim, pincel grande, aí vai diminuindo até um pequenininho. Aí beleza, comecei a testar nas restaurações. O que acontece com um pincel que não é feito pra resina? Ele vai desfazendo, ele vai deixando os pelinhos dele. Aí o que eu tinha que fazer? Tirar toda a resina que eu fiz. Aí eu gastava mais resina, e a resina não era barata. Você sabe que resina não é barata. Porque eu tinha que fazer, na época eu fazia faceta, e eu tinha que comprar uma resina muito boa pra faceta. Só que não adianta a resina ser excelente se o restante do material não tiver sendo. Com certeza. E aí eu queria economizar no pincel, porque, poxa, R$84 no pincelzinho. Beleza, mas aí o pelinho do pincel não sai, a qualidade da pincelada é melhor, tudo fica uma qualidade melhor também. Então, é aquela situação, você quer fazer um trabalho de qualidade, infelizmente você vai ter que gastar muito. E aqui fora, você gastar muito significa você acabar... cobrando também do paciente muito, né? E isso na faculdade não dá pra fazer. Eu acredito que às vezes a gente olha para as listas de materiais, aqueles valores exorbitantes, né? Sempre são. Um pincel, R$100 e poucos, a gente já fica pensando, né? Só que se for parar para ver, cada um tem sua funcionalidade ali, tem um motivo para ele ter aquele valor todo. Às vezes não tem, mas... algumas coisinhas realmente não são. Sobre a questão das resinas, do que a gente aprende na faculdade, eu acredito que a gente, durante o período, a gente dá uma pincelada por cima ali dos tipos de resina, de partículas, nanopartículas, macropartículas, mas na prática, eu acredito que a gente estuda o que são,
mas a gente não entende e não aprofunda muito nas práticas que elas têm, Exato. né? Aonde a gente vai entrar com cada tipo de resina. Sim. A gente fica muito perdido nisso daí e acaba usando a resina que a gente acha que é. Né? Exato. A gente não tem muito... Ou muito genérico, né? Isso. Você usa meio que uma ou duas resinas para fazer em todos os casos, quando na verdade cada uma teria uma Exatamente. A gente não indicação. sabe especificação. A gente só olha assim, não, vou usar essa resina aqui que eu comprei ali e deixa eu ver se é da cor do dente. Aí vamos lá. A cor é o mais fácil, que você tá vendo ali, você bota no dente, ok, essa é a cor. E isso acredito que é a visão de muitos alunos que estão lá, né, fazendo seus procedimentos. A gente não tem a profundidade em questão a esse tipo de material, né? E como você falou, que se você gosta mesmo, de fato, a questão de dentística, eu vou te falar isso porque eu tinha essa visão, tá? Eu tinha um certo preconceito com dentística, com uma especialização em dentística. Porque pra mim, eu já aprendi restauração na faculdade. Pra que eu vou fazer uma especialização pra aprender a fazer restauração de novo? Acredito que tá na mente de muitos ainda dos alunos que estão lá. Exato. Eu escutava isso e eu reproduzia. Só que hoje, eu tenho colegas, amigos da profissão aqui também, que fazem dentística, que amam dentística, e eu vejo. E eu, depois de trabalhar com resina, eu vejo que faz muita diferença. A necessidade de ter esse aprofundamento, né? Tem uma falha pequena, por exemplo, que eu vejo muito. Que eu não sei se... Eu acredito que até na faculdade deva acontecer isso, porque eu vejo que isso é um vício. As pessoas trazem de lá, né, provavelmente, e acabam reproduzindo depois de se formar, porque acham que tá tudo certo. Por exemplo, o adesivo. As pessoas têm mania de pegar o adesivo e deixar aberto. Sim. E aí o solvente do adesivo evapora. E aí depois você vai usar o adesivo, não tem mais o solvente, a sua adesão foi toda comprometida. Com certeza. Ou então, tem aquele... Não tem a babinha que fica ao redor da tampinha? Sim. Aí as pessoas querem economizar, não pinga, pega a babinha. Não goteja, pega... Não, nem pega o microbrush e esfrega ao redor da tampa pra pegar só aquela rebarba, né, da babinha que fica grudada ali, achando que vai fazer um serviço maravilhoso. Aí coloca... pensando que vai estar fazendo uma adesão muito show, e aí a resina cai daqui a uma semana porque não aderiu. Se durar uma semana. Certeza. Né? Isso são coisinhas pequenas, mas que fazem toda a diferença. E isso, um especialista em dentística, ele precisa saber, né? Então, como eu falei, eu tinha esse pensamento na minha faculdade, na época, até eu me formar, por muito tempo eu pensei. Se você pensa nisso hoje, ou se conhece alguém assim, já vai mudando o pensamento. Com certeza. Seu e de outra pessoa, porque eu sei que não é a realidade, vale muito a pena. Eu acredito que hoje em dia a faculdade e o ensino, eles estão tentando tantas formas de melhorar um procedimento, de melhorar a qualidade dos materiais, que hoje em dia já tem tantas formas diferentes que cada professor vai te falar um método. Sim. E às vezes tu fica meio perdido. Tu não sabe em qual método usar. Porque a gente já vem de um período que a gente aprendeu de uma forma. Aí vem com outro professor no outro período que ele já está dizendo que tudo ali que você está fazendo é diferente, que tem que fazer daquela outra forma. Então, às vezes a gente até fica meio perdido em qual forma usar, né? Sim. Eu estava conversando com o Dr. Eric esses dias com relação à escola de cada um, né? Assim, cada um vem de uma escola diferente. E a gente, quando sai da faculdade, mas principalmente ainda dentro, a gente precisa continuar estudando. E aí, o que é que muitas pessoas fazem? Tá na faculdade, acha que o que o professor falou é soberano. E não é. Não é mesmo. Por exemplo, esse tipo de coisa que você acabou de comentar. O professor A chegou no 6º período e falou: não, é desse jeito, tu faz isso, isso, isso. Beleza, você escuta, poxa, o cara mais experiente, eu vou ouvir. Legal. Chegou no 7º período, você foi fazer o quê? A mesma coisa que você aprendeu no 6º. Aí chegou no 7º, teu outro professor, o professor B, já chegou lá falando outra coisa e falou: olha, desse jeito aqui eu acho que não é legal, já tá errado, vem fazer desse jeito aqui que é melhor. Aí você fica, e agora? O que eu faço? Realmente é exatamente isso que você falou. O que eu fazia, só vim começar a fazer isso de fato, mais e forte, na especialização. Era procurar os conhecimentos por conta própria. Eu pegava o conhecimento do A, pegava o conhecimento do B, pegava instrução na internet, em artigos.
Artigos científicos, principalmente. Você pega artigos na internet, que hoje em dia tá muito fácil de ver, né? Muito fácil. A internet é rápido, no celular hoje um monte de artigo aparece para você. Né? Na minha época ainda tinha que pagar muita coisa. Hoje já tem muita coisa já boa, de qualidade, que você já é disponível até gratuitamente ali. Que você simplesmente junta tudo isso, faz um apunhado ali de coisas. Você, beleza, esse aqui falou isso, esse aqui falou isso. Opa, apareceu aqui. Uma coisa com a outra tá bem parecida. Então eu vou juntar, isso aqui é verdadeiro. Ah, esse aqui falou, o artigo fala isso. Vou juntar. Geralmente, artigos científicos, eles são comprovações, então é até um pouco mais pesado, né, o que eles falam. Então, eu acabava fazendo isso e ia juntando tudo para formar o meu conhecimento. E, claro, a experiência, que você falou. Só a experiência vai trazer muitas coisas, né? Com certeza. E aí, claro, agora você tá tendo algumas experiências, mas quando você formar, vai ter um monte mais, e aí você vai comprovar se o professor A ou o professor B que tava mais coerente com as informações. Por exemplo, um exemplo... dentro da clínica, né? Com vários professores diferentes. Da faculdade, você disse? Isso. Vamos lá, aí fez o preparo da cavidade, vou botar o adesivo. Seca ou não seca o adesivo? Aí tem professor que vai falar, não, leve jatinhos de ar no adesivo para ele volatilizar. Aí tem outro professor que fala assim, não, tu não pode secar o adesivo. Outro exemplo. Deixa ele evaporar sozinho. Não, vou pegar a resina agora da bisnaguinha da resina. Não, faça uma bolinha de resina e eu boto na luva, com a luva, faça uma bolinha. Cara, eu não gosto de fazer com a bolinha de luva, porque eu acredito que a luva também tem aquele pozinho. Talco, exatamente. Eu não vou fazer uma resina botar um monte de pó na resina e botar no dente da pessoa, entendeu? Só que já tem outro professor que ele quer que faça a bolinha. E aí? Mas sabe como é que faz? Mas aí que é o negócio. Por que cada um defende... Perdão. Por que cada um defende uma das situações? Como você falou, o da bolinha, ele quer que faça a bolinha para tirar o ar que tem dentro da resina. Que na hora que injeta a resina no tubo, pode ser que tenha entrado ar e você, na hora de comprime o ar junto e a resina não fica falha no processo. Em contrapartida, quando você pega e faz a bolinha com a luva, você pode estar colocando talco lá na resina. Então, os dois lados estão certos e ao mesmo tempo errados. Aí, o que é que eu pensei já em fazer? Se eu quero fazer bolinha com a resina, eu vou usar luva sem talco. Ou seja, eu peguei as duas, eu ouvi e aprimorei para minha técnica. Certeza. Beleza, eu vou fazer bolinha? Vou. Mas eu também não vou usar uma luva com talco. Porque aí eu escuto os dois e junto e pronto, fiz o meu jeito de fazer. Morreu de colar. Não tive problema, nunca mais tive bolha e resolvi o meu caso. Tá certo, é uma ótima jogada. Pega de um, pega de outro e faça do jeito que eu acho certo. Exato. Você faz o seu estudo. Você, né? Eu acredito também que eles também façam do jeito que eles acham certo, né? Exato. Então... Pra eles dá certo. Pra eles dá certo, tá certo. Se pra eles dá certo, eles continuam. Mas se você vê que existe uma forma melhor de fazer, que realmente é viável de fazer, é seguro, não vai ter problema para o paciente, porque tudo é pro paciente, né? Não é pra gente, é pro paciente. Então, se ele não vai ser ferido de nenhuma forma, não vai ser prejudicado, faz, testa, deu certo, continua, né? Certeza. Assim como em cirurgia também, que é a nossa área de atuação aqui, muitos estudos, muitas coisas, é muito variável tudo que faz, né? Então você escuta de um... A gente tava brincando hoje aqui sobre um tema da tesoura. Tava aqui, eu tava falando que a tesoura, a gente tem mania de fazer você sabe, a gente já faz isso, né? Mania de usar o porta-agulha nesses dois dedos e aqui usar a tesoura. E aí, na hora de fazer o corte, só rebate e joga pra cima, corta, volta, se agiliza muito. Eu consigo fazer isso. Pra mim é prático. Dr. Eric foi fazer, reclamaram porque disseram pra ele que ele tava errado. Porque em algum livro, que eu não lembro qual, não sei se foi o Patterson, eu não sei qual foi, mas algum livro já comentou, a técnica é essa. Beleza, a técnica é essa. Mas eu aprimorei, estou fazendo de outra forma. Você pode, você é um profissional tanto quanto o outro, né? Certeza. Essa é que é a situação. E na faculdade, agora que você está finalizando, seria interessante você começar a aprimorar algumas coisas. Você escuta o que o cara tá falando ali, o que o professor tá falando. Realmente, poxa, isso é legal, é bacana, faz, testa. Se o outro falou outra coisa, poxa, teste e tal. Acho que esse aqui, juntando isso com aquele ali, deve ficar legal. Faça a sua forma de fazer. Que no fim no final, ninguém vai estar na sua clínica pegando na sua mão mais. Com certeza. Quando você se formar ano que vem,
você vai estar atendendo, teu paciente é só você e ele. Se você não tiver, você for demorar 1 hora fazendo com a técnica de bolinha e o outro você demorar 20 minutos, tu vai preferir fazer qual? Com certeza de 20 minutos. Exatamente, porque teu professor não vai estar do teu lado lá te julgando. Ninguém vai te julgar, só o teu paciente, que é o mais afetado no fim das contas. E se o teu paciente sair satisfeito com o que você fez com ele, é a melhor coisa que você fez pra ele. Com certeza. Ainda vai receber por isso, olha que legal. Que hoje não recebe, né? Perfeito. Hoje só Começar a gasta. receber já é um grande avanço. Hoje só gasta, que é o mais complicado. E como faculdade de odonto gasta, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Meu pai sofria muito com isso, viu? Teu não, que tá tranquilo. É nada, eu reclamo também. Nada, reclama nada, isso é um anjo. Isso daí é... Quando chega A fatura. a faturinha do cartão, ele fica muito feliz. Fica alegre, é um homem sorridente. Ele chega o sorriso, vem de orelha a orelha. A lista de material custando lá uns 5 mil, aí ele fica alegrinho. O que foi, Doutor, que você queria saber? Com relação à experiência, se ele tem tido uma experiência a nível de... Olha aí, ó, pra ele. Com relação... Com relação a se ele tem experiência também de ver uma realidade fora da academia, fora da faculdade. Se ele teve oportunidade de estar vendo procedimentos, algumas coisas, assim, como voluntário, em alguma outra clínica, para ter essa diferenciação, né? Como ele estava dizendo assim, os procedimentos, um diz uma coisa, uma diz outra, e você disse que quando ele se formar, ele vai ter que tomar as próprias decisões, Exato. né? E aí são dois mundos completamente diferentes, como vocês já falaram. Se ele já teve a oportunidade de estar realmente vendo ainda na graduação, ver essa possibilidade do que realmente acontece fora da faculdade. Sem ser só atendimento na faculdade, Isso. né? E aí? Com certeza. O tanto de vivência que eu já tive aqui dentro da clínica, né? Com vocês, inclusive, eu acredito que nenhum outro aluno ali já tenha visto de perto, né? Acompanhado. O tanto de cirurgia de implante que eu já vi aqui. Né? Bastante cirurgia, né? Mas, com certeza, eu tenho certeza absoluta que nada do que eu vejo aqui fora chega perto do que a gente faz dentro da clínica, né? Para muitos ali nem imagina o que acontece, né? Tanto Como é a realidade, né? Como é diferente na Com realidade. certeza, a realidade é muito diferente. Os processos, tudo, eu tenho certeza que ninguém faz um PRF lá na faculdade. Nem Eles sabem o que é PRF? Vocês já estudaram sobre isso? Nem sabem o que é PRF. Nono período, o pessoal do nono período já estudou sobre isso? Mais ou menos, né? Mas tiveram aula sobre PRF? Se chegar lá e falar PRF, alguém vai entender o que é? Dificilmente, né? Mas por fora, né? Mas na aula mesmo, matéria assim da grade, nunca teve. É porque é difícil mesmo. E, querendo ou não, é um conteúdo novo, né? Com certeza. E a gente aqui, graças a Deus, tivemos a oportunidade de nos modernizar, sempre tentando buscar sempre melhorias, né? Como você falou, PRF aqui é uma das coisas que a gente trabalha com isso. Com certeza. E aí você já tem essa experiência que... Pô, incrível, eu acho incrível. É com certeza um outro mundo. Inclusive, como ela me avisou agora, me lembrou, é o meu tema de TCC para final do curso. Do curso, com certeza. Vai trabalhar com... Vai fazer PRF. Vou fazer PRF. E eles liberaram pra ti tranquilo? Porque, como falou, se não tem na grade, como é que foi essa situação? Então, não liberaram, não. Ainda tá no pré-projeto, você acredita, então? Isso. Mas chegou a apresentar pro algum orientador? Sim, já apresentei, ele já concordou, mas é mais um estudo de revisão de literatura, né? Entendi. Revisão de literatura é mais tranquilo do que... Eu pensei que fosse ser alguma coisa na... caso clínico não. Caso entendi. clínico não rola, não. É porque não tem lá, né? E aí teria que fazer por lá. Com certeza. É muito fora da realidade de lá. Nem se eu fosse lá e pedisse, eu acho que eles não iam. É aquilo que eu tava falando pra vocês aqui um dia desse, que eu tentei fazer o meu TCC, eu tentei fazer em hipnose. E não tinha professor que me ajudasse com isso. Certeza. Não tinha. Mas eu fazia, eu não queria ninguém pra me ensinar, eu queria alguém pra me ajudar a produzir o texto só ali do TCC. Mas não tinha quem me auxiliasse, não me liberaram fazer. Eu tive que fazer sobre CAD/CAM, porque tinha professor de prótese que trabalhava com prótese
escaneada e tudinho, né? Já na época tava começando. Sempre podando nossas asinhas aí. Né? Exato. Mas aí depois, na pós, a gente vai tentando trabalhar com isso. Mas hoje eu já até parei, já. Enfim, deixa a história pra lá. Guardei no coração, deixei aqui. Depois a gente vai tentando buscar o que a gente quer de verdade, né? Exato. Mas que bom, como é que tá o andamento, inclusive, do TCC? Tá... Cara, eu inclusive vou apresentar a apresentação do TCC1 já na terça-feira que vem. Que maravilha, tá bem aí? Já tá quase pronto? Já tá andado, já tá metade do trabalho pronto, basicamente, né? Que no TCC2 a gente termina a outra metade e apresenta de verdade, né? Então... Mas é isso. Tá rolando. Tá rolando? Tá rolando. Como dizia Faustão, quem sabe faz ao vivo. Conta aí pra gente um pouquinho do que é o teu tema, mais ou menos, assim. Tu falou PRF, mas como é que é, assim, exatamente? Ele tá fazendo o que exatamente no estudo dele? Então, a gente tá vendo vários tipos de PRF, que não tem só o PRF, tem o PLP, se eu não me engano. Sim. E vários, né? Que, inclusive, a gente estuda os tipos de centrifugação, né? As várias velocidades, porque hoje em dia ainda é meio controverso a velocidade da centrifugação com a quantidade de células que você obtém. Isso, para cada segmento, né? A angulação da centrífuga. Isso, angulação. A angulação que ela faz a centrifugação influencia diretamente também. Isso, e é nesse sentido que a gente está indo. Então não é focado só em odonto. Isso. Na verdade é em odonto especificamente para implante. Para implantodontia. Mas está abrangendo esses vários tipos de biomateriais, né? Ah, entendi. É porque na odontologia, de fato, o que é usado é o PRF. Não que não possa ser utilizado outros, mas hoje em dia é o que se eu não me engano, é o de Brennemark, né? O primeiro que surgiu lá. Não o implante, mas digo a centrífuga. Eu não lembro o nome direitinho, porque foi a dele, se não me engano. Cadê o microfone, homem? Olha aí, ó. E só ampliando, como eu sempre faço, né? Que você falou com relação ao PRF e tal. E tem outros derivados, né? Da coleta do sangue. PRP, etc. Não abrangendo outras indicações desses outros hemoderivados, né? Tem a situação também da correção do pessoal da harmonização facial. Exato. Né? Que também trabalha com outros fluidos, né, obtidos dessa centrifugação. Sim. Bioestimulador de colágeno, por exemplo, também, né? Isso. Então, como você tá dizendo aí que vai fazer, né, o TCC nessa área, existem várias aplicações dentro das diversas especialidades da odontologia com o uso desse material. Então, só assim uma forma de, sem querer me meter já no seu TCC, mas de uma orientação, de citar esses, mas realmente aprofundar no que você quer. Tá? No caso citar, né? Tocar neles ali. Não vai acontecer eventualmente, porque o tema dele é o PRF. Não tem como deixar de lado os outros, né? Sim, não, é porque assim. É como sempre aquela situação assim, de odonto intrabucal. E hoje em dia o odonto não é só mais o intrabucal. É fácil, tudo, né? É tudo. É fácil, exatamente. É que você falou que tava sofrendo no hospital lá, que tava e estavam se retidos só em boca e já estavam mostrando o corpo inteiro. Você tava falando que o cara tinha problema lá na tireoide, tinha problema na vesícula, um monte de coisa. Só fazendo um breve relato, né? Porque na equipe lá que se apresenta no pronto-socorro, tá o dentista já acompanhado de outros profissionais, né? E dentro dos quais tem cabeça e pescoço, tem cirurgião vascular, tem uma série de situações. Então, abrindo a mente do dentista, né, que vai atuar nessa área, não adianta ele querer atuar junto com outros profissionais querendo pensar só em cavidade bucal. Porque não pensar só em dente, porque não é. E você vai discutir com a equipe toda, entendeu? Até porque o corpo humano não é só a boca, né? Vixe, é todo um sistema. Pro aluno ali é só aquele espacinho ali. Vocês trabalham com Bob lá? Trabalhamos com Bob. Na minha não teve Bob. Então, teve Bob contigo? Teve. Na minha não teve Bob. Eu sempre fui doido pra ter um Bob pra trabalhar, eu nunca tive. Eu só tive manequim normal, que eu ficava manipulando, assim. Na minha não teve Bob. Eu não sei por que não teve Bob. Teve o Bob e várias vezes o Bob perdeu a cabeça. Normal. E perde a boca, né? Porque abre a boca dele, tira o dente e trabalha aqui fora. Não faz sentido. Você tem um negócio pra treinar ali exatamente como vai ser em boca. Aí você pega e tira o dente e trabalha aqui fora, né? Inclusive, muito mal usado Bob, tá?
Muitos professores botam ali o seu Manequim? o seu manequim e quando vai corrigir, eles arrancam o bicho de lá e pronto, tá? Acabou a função do Bob. Pra quem não sabe, o Bob é uma cabeça, claro que acho que é silicone, né? Eu não como nunca tive lá, eu só conheço, né? É de plástico? Tipo É uma espécie de plástico, silicone, né? Siliconezinho. Silicone. Pode ser, né? Que ela simula como se fosse a abertura da boca do paciente. Você pega o seu manequim de uma boca, no caso, e coloca no espaço destinado, né? E aí você trabalha como se fosse a boca de um paciente, você ter a realidade de um paciente na sua frente. Se posicionar atrás, ou na melhor posição, em frente a um crânio, né? A boca está posicionada lá dentro do crânio. Exato. E aí você realidade... simula posição, que a gente não faz muitas vezes, realidade, ninguém tá nem aí pro pobre do Bob. O Bob tá lá jogado. Essa é a verdade. O Bob fica lá só olhando pra gente mesmo. Mas vocês têm, graças a Deus, dá pra treinar. O Bob não engole, o Bob não respira. Né? Não reclama, não baba, não sangra. O Bob é top demais. Tu é doido, trabalhar com o Bob é maravilhoso. Eu não tive, mas tudo bem. Eu sei que é porque eu vejo os vídeos na internet. É muito legal ficar com o Bob lá trabalhando. Deve ter sido massa pra quem tem essa experiência, né? Mas enfim. Você tava comentando, doutor, sobre com relação a essa situação aqui do artigo, não, desculpa, o TCC, né, que você vai fazer e tal, tudinho, com relação ao PRF, né? PRF, o doutor Érica até comentou, tem muitas especialidades, mas aqui na clínica a gente usa muito em cirurgia. Você comentou sobre duas. A hora da verdade. Qual das duas você... É só essas duas ou se tem uma das duas que bate o coração mais forte? Cara, com certeza o PRF em si, né? Não, eu digo aqui. Da disciplina, da dentística ou de cirurgia? Ah, sim. Especialidade que você gostaria assim de seguir? Eu gosto bastante mais de cirurgia, né? Com certeza. A dentística ali, ela dá umas palpitadas aqui no coração. Eu gosto de fazer, acho legal, mas eu acho que pra mim é cirurgia mesmo. Eu pensei que você tava gostando de pediatria. Deus que me livre e guarde. Que é isso, as crianças estão doidas pra ser atendidas por ti, cara. Doido, pediatria é longe de mim. Não tem como, cara. Não é pra mim, não. A criança morder meu dedo já é outra história. Vá pra lá. Mas sabe por que eu tô te perguntando com relação à especialidade? Porque eu vejo essa dificuldade com muitos dentistas que estão se formando. Eles acham que... eu vou me formar em odontologia e é isso, tá tudo certo, eu vou viver só com isso e tá tudo bem. A realidade é que hoje tá super inflado o mercado odontológico. Se você for só mais um no meio da manada, é literalmente só mais um. Sim. Se você for só mais um que faz limpeza, só mais um que faz uma restauração ali, qualquer, se você for só mais um que faz um clareamento, eventualmente, você não vai se destacar de forma nenhuma. Não vai. E você quer viver bem, assim, eu acredito. Você não fez faculdade, paga um absurdo, né? Eu tenho certeza, vocês não pagam um absurdo para não tirar 2, 3 mil reais. Se for por isso, é melhor você ir trabalhar no distrito. Com certeza. Acorda, tem os planos de saúde, plano INSS, tem um monte de benefício, ainda recebe a mesma coisa. Ainda vai até de rota, tem uma rota que para na tua casa aqui, pra pegar e te levar pro trabalho. Com certeza a gente quer tirar tudo que a gente investiu, né? E mais. E mais, você quer viver bem. Com certeza. Você quer casar, ter filhos, ter 3 filhos, um time de futebol aí de filho. Tenho certeza que a Poli vai querer isso também. E aí, quando você tiver a sua família toda bem estruturadinha, você quer viver bem, quer poder viajar, curtir, quer fazer tudo isso. Sim. Mas a grande realidade é que se for somente fazendo clareamento, limpeza e uma restauraçãozinha aqui, outra ali de vez em quando, não vai ser possível. Não rola. E o que eu entendi com o passado, a minha experiência, pelo menos na odontologia, e o que eu vejo isso se tornando cada vez mais real com outros colegas, principalmente quem está se formando, é que se você for só mais um, você não vai fazer muita coisa. Não vai conseguir ter muito sucesso. Então, a galera precisa entender que elas precisam ser boas em algo. Sim. E aí eu caí na pergunta que eu te fiz sobre especialidade. Se você tem interesse em algo mais forte, ou se quer pelo menos ficar experimentando o tempo e depois engraçar em alguma especialização. Então, pro futuro, eu sempre penso muito no que pode casar, no que vai agregar não só para mim, mas para tudo que está ao meu redor, para a clínica que a gente já toma conta. Pediatria, tá faltando. Não, mas a pediatria vai ficar pro próximo. Tudo bem, Poli. Então, eu penso muito em fazer implante. Uhum. Eu acho que... Tem pouco aqui. Tem pouco implantodontista aqui.
Eu acho só que... 5, acho que tá faltando. Não, mas tá faltando mais um. Não, Dá- tá tem faltando, tá espaço. faltando, tá faltando. Não, pois é. A minha dúvida é justamente por isso. Aham. Mas eu acredito que implante seria a área que junta tudo, né? Junta a cirurgia que a gente gosta, junta ali o cuidado a mais e é isso aí, né? Dinheiro, fale, dinheiro. Dinheirinho, Você dinheirinho gosta? bom, Eu sei, não tenha medo, não. dinheirinho bom. A É gente, sério, pô. a gente sabe que Tu vem pra precisa de dinheiro. clínica, passa 1 hora aí, pronto, faz o teu implante, embolsa tua grana grande aí, né? E vai-se embora. Ele tá vivendo a mesma vida que a gente. Não, mas calma Por que aí, é que diferente. embolsa a grana toda essa aí, rapaz? É sim, rapaz, mas tu quer o quê? Tu quer vir e passar 2 horas e ganhar R$ 200 fazendo uma restauração? Aí não, aí... Vir passar 2 horas e ganhar 2.000. Acho Não. que é Aí tudo diferente, bem, né? vale a pena. Aí vale a pena. Não, mas essa é a realidade, né? Assim, do especialista no geral. Não é só implanto, né? O especialista que sabe o que está fazendo e que se valoriza de fato, ele vai cobrar bem, vai passar o tempo que for necessário com o paciente, mas ele vai cobrar bem por um valor justo, Com mas certeza. também vai executar um trabalho de qualidade. Exatamente. Porque se você for um especialista em dentística, que a gente estava falando, não vou nem falar a cirurgia que cobra caro, mas se você for um especialista em dentística, tá? Especialista em dentística que tu vai fazer uma restauração ali de um molar, uma reconstrução dele. Se você não for um especialista, tu é só um dentista normal, que se formou e tal, e vai querer fazer uma restauração, tu vai cobrar ali os seus R$ 150. Certo? 100, 150 no máximo. Mais que isso é só se for realmente um trabalho muito mais caro ali. Tá? Porque você tá... Poxa, não é uma coisa que eu faço assim, nossa, que restauração maravilhosa, eu sou o cara da restauração. Não, você sabe que você faz um pouco de tudo. Agora, se você é um especialista em dentística, eu tenho colegas meus que cobrariam facilmente R$ 800 numa restauração. Então, poxa, ele vai passar 1 hora e meia fazendo aquela restauração ali. Ele vai fazer com isolamento absoluto. Ele vai fazer a restauração. Pô, ele vai comprar 2, 3 resinas pra fazer no mesmo dente. Entendeu? Uma estratificação, né? Uma estratificação ali bacana. Certeza. Isso no molar, sabe? As cúspides, ele vai fazer esse ceramento diagnóstico, se for o caso. Ele vai fazer algumas técnicas pra fazer aquele dente ficar perfeito e nunca mais ter problema. Então ele vai cobrar mais por isso e o paciente que valoriza esse tipo de trabalho vai pagar mais também. Pois é, essa é a questão do paciente que valoriza o trabalho, né? Porque eu ainda acho que é uma área que os pacientes conseguem fugir bastante, né? Pelo menos o cara olha o procedimento, mas aqui nesse cara aqui é 150. Eu vou pagar 800 ali naquele outro para fazer o mesmo trabalho. Só que eu acredito que obviamente que o trabalho de um comparado com o outro não vai ser nem um pouco perto, né? O de 800 vai ser 1000 vezes melhor do que o que vai cobrar 150. Exato. Só que eu acho que na cabeça do paciente é diferente como ele pensa. Ele não pensa só em qualidade do serviço, ele quer pagar menos, né? E eu acredito que, pelo menos na parte do implante, ele tem a possibilidade de pagar menos, mas não tão menos. Ele já tá, como tu tá assim, ele já vai sabendo, ele já vai achando que vai Isso. pagar um valor a mais, né? Com certeza. Não é R$ 100, R$ 200, ele já sabe. Pois é, eu acredito que esse tem duas situações aí, tá? Duas coisas, e eu acho que o Dr. Eric pode até também talvez concordar comigo. Primeiro, isso é muito culpa dos dentistas, nós dentistas, lá os que já vieram antes e os que permanecem hoje, com relação à desvalorização da própria classe, porque você tem... Só que na rua tem o quê? Tem 3 clínicas, né? Contando com a nossa. E tem mais umas 2 aqui pra cima. A gente não briga entre si. Cada um faz o seu. Com certeza. Cada um tem paciente... Tá aqui, a gente tá fazendo aqui agora e tem paciente sendo atendido no consultório. Cada um tem o seu. No outro também. Ninguém pega paciente de ninguém. A gente já atendeu o paciente da outra clínica, mas eventualmente porque o paciente precisou vir. Não é que a gente pegou. O paciente, eu quero ir aqui agora. E pronto, tá tudo certo. Cada um no seu. A situação é que eu não vou ficar brigando, e tem dentista que faz isso, principalmente em clínicas populares. A clínica da vizinha aqui do lado tá cobrando R$ 200 na restauração. Cobra 150 porque senão ela vai na outra. Não, isso é desvalorização da classe. Não, você tem que cobrar um valor justo. E a segunda situação que eu acredito é com relação a... Esqueci. Tá. Funil, tá? Se você cobra muito barato para fazer um procedimento, de fato, muitos pacientes vão atrás de você. Mas se você cobra um valor mais alto, de R$ 800, que a gente deu o exemplo da restauração, muitos não vão.
mas algum vai. Sim. Tá? O que quer dizer isso? Posicionamento. Se você se posiciona como um dentista que faz valer a pena esses R$ 800, você não precisa ter 1.000 pacientes. Você precisa ter 10, 100 pacientes no máximo. Com certeza. E aí você passa com esses 10 ou 100 pacientes que seja, você faz um trabalho de qualidade por um valor muito melhor para você. Ele vai pagar um pouco a mais, mas ele vai pagar sabendo que você vai fazer um serviço de qualidade. Porque você vai fazer. Sim. Agora, 1.000 outros pacientes vão com um cara que tá cobrando 150 para fazer restauração, mas ele sabe que não vai receber o melhor tratamento do mundo, que apesar dele querer, mas ele sabe que a restauração talvez não seja com a resina nossa de R$ 800 que a gente pode comprar. Mas o paciente que paga uma resina de 800, o paciente que paga uma restauração, na verdade, de 800, R$ 900 pra gente, ele sabe que a gente vai pagar vai botar um material de qualidade e fazer uma restauração de qualidade também com ele. Ou pelo menos ele deveria saber disso. A gente deveria fazer, né? Deveria, né? Doutor, quer falar alguma coisa? Com relação a esse assunto, os dois extremos são prejudiciais, né? Tem o próprio o usuário, ele vai chegar e vai ver que um procedimento é muito barato. Desculpa, aparece só um pouco aqui, tá aparecendo sombra do ratinho. É do ratinho? Não, só um pouquinho aqui, só pra pessoa saber quem é que tá falando, que até agora só tão ouvindo a voz. Cadê? Okay, olha aí, do lado. Ok. Pronto. Faz a pergunta aí pra ele. A situação a maioria, por mais que a pessoa não queira pagar caro, ela vai procurar um preço na mente dela razoável. Certo. Porque até quem quer pagar barato, se for muito barato, já desconfia. Com certeza. Né? Então tem que ser um preço médio. Com relação ao preço mais alto, tem que ser um preço, por mais que seja alto, um preço justo. Né? Justo pelo quê? Pelo tipo de serviço que ele oferta, pela qualidade dos serviços que ele oferta. Tá? Agora, diante disso, a minha pergunta para você essa visão que você está tendo do que a gente está conversando agora, é discutida na faculdade ou você está discutindo com a gente porque você já tem uma vivência fora a faculdade? Com certeza, nada disso é discutido na faculdade. Não falam sobre preço, não valor de nada lá, né? Valor de nada. Você sai da faculdade e não sabe o valor de nada. Tudo que a base que você tem é tudo de fora. Tudo que a gente já aprendeu das clínicas que a gente já frequentou e a base de tudo. Eu acho que a faculdade ela erra muito nessa área. Ela deveria preparar a gente para já sair da faculdade já sabendo o que tem que fazer. Em questão mais de administrativo, né? Como deve ser. Como você gerir o seu próprio negócio, que é, querendo ou não, o que a gente vai ter que fazer quando sair da faculdade. Então, pelo menos para quem não quiser trabalhar para os outros e receber lá na clínica, que é pop, lá do centro, né? Exato. Mas... pelo menos é essa a minha visão. Eu acho que de todo mundo, né? Todo mundo tem um sonho. Que até o doutor Rafael até comentou, né? Acho que todo dentista que está se formando tem o desejo de montar a sua clínica, ou pelo menos um dia já pensou sobre isso. Com certeza. Mas na faculdade a gente não aprende sobre isso. Então você acha assim, eles têm uma preocupação muito com a formação técnica, né? Exatamente. Mas com a formação administrativa, a formação para o mercado de trabalho em si... a gente sai despreparado ali, literalmente cru, né? Aí você tem que aprender na porrada, né? Aprende na porrada. Mas sabe por que isso também? Acho que porque os próprios professores da faculdade não estão vivendo essa realidade. Muitos trabalhos são professores, de fato, eles não têm o seu próprio consultório, ou eles prestam serviços para outras clínicas. Então, como é que eles vão falar de uma realidade que eles não vivem? Certo? Porque eu digo por mim, acho que o Dr. Eric também, quer dizer, eu já tive consultório. Hoje eu tenho um contrato de aluguel aqui, tudinho. Mas vocês que são donos, né, aqui, vocês iriam trabalhar, ou pelo menos vocês iriam dar aula, e eu para uma faculdade dar aula, e sabendo que tem que estar aqui no consultório, eventualmente para fazer algum procedimento, para gerenciar de fato, porque eu, com o meu consultório, quando eu tinha meu consultório, os 2 que eu tive, tudinho, eu não conseguia ver tempo para fazer isso, porque eu ia dar aula, ou eu ficava no consultório para resolver as coisas, né? A não ser que... Bom, não sei, porque o contato que eu tive com quem dava aula, com os mestres que dão aula, a maioria não tem consultório próprio. A maioria.
É uma visão agora, Vitor, você que está na faculdade ainda, é que é uma visão diferente, né, do que a gente está abordando agora. Como você comentou, você me disse que eles até agora não deram nenhuma informação para você a respeito disso, né? E com relação a isso que o Dr. Renan falou também, de conciliar as situações, tem a diferença também, doutor, entre aquele profissional que vai fazer um consultório próprio, do qual ele realmente é o responsável, inclusive pelos atendimentos, de uma outra possibilidade, que é o profissional sair e ter uma visão mais realmente voltada para uma coisa maior, que é uma situação de clínica, por exemplo, né? Porque no consultório ele produz, ele administra. Sim. Né? Já na clínica, ele administra, mas ele pode ter outras pessoas, né, produzindo, ou seja, fazendo atendimento. Certo. Então, isso permitiria a ele uma situação também de ter um certo tempo disponível para estar em sala de aula, Sim. ministrando aquelas aulas e tudo. Então, são realidades assim bem diferentes eu acho que de um planejamento muito adiantado do que a maioria dos alunos não tem. Exato. Né? Mas Daquela visão de futuro, porque, como você está falando, Vitor, a faculdade não ensina nada disso. Com certeza. Né? A sua, você também falando que não passou nada disso, a minha também não passou. Ninguém passa. Né? Então, formam técnicos em nível superior, né? Bacharéis em nível superior, com conhecimento tanto teórico prático da profissão, mas realmente para o mercado de trabalho. Você sai cru. Sai cru. Isso até contribui para a desvalorização dos procedimentos. Né? Exato. Dos procedimentos, dos valores, se diz, Dos né? valores, isso. Porque a pessoa sai sem saber de nada, né? Qualquer coisa ali já é coisa na mente. Qualquer coisa, para quem não tem conhecimento, já é lucro. Isso, né? já é lucro. Ganhei 100. Mas você realmente ganhou 100 ou você cobrou 100, né? Exato. Isso. Porque eu lembro que quando eu saí, assim como muitos colegas, a pergunta que mais imperava era: gente, quanto é que eu cobro numa limpeza? E essa restauração aqui? Mandava foto. E essa restauração, quanto é que a gente cobra? Ninguém sabe, porque a gente não sabe. Hoje em dia mesmo, ó, Vitor, semana passada nós recebemos uma mensagem, não foi? De WhatsApp, nos perguntando, eu queria que vocês nos dessem uma média, mais ou menos, de o caso é esse, quanto cobrar, não sei o quê. E a pessoa já está aos 4, 5 anos formado, né? E não tem essa experiência ainda, né? Ou então a pessoa liga para a gente, vocês podem passar a tabela de preço do que vocês cobram, tal procedimento, sendo que a outra pessoa que está nos cobrando isso trabalha na mesma área. Então, assim, parece assim absurdo ela estar querendo nos questionar um valor, se ela também está, ela devia pelo menos ter uma média, né? Com certeza. E não tem. Isso acontece, cara, acontece muito, como eu falei. Eu via isso quando eu me formei. Aí o doutor Eric acabou de comentar um caso agora, essa semana aconteceu, acho que sexta, sábado, a gente estava por aqui, acho que sexta. Estava acontecendo. E essa semana de novo aconteceu. Segunda-feira já foi uma pergunta de novo, aconteceu comigo também. Para ver como é uma falha grande, né? Sim. Do processo de graduação. O ensino, a questão do ensino, o doutor falou, é muito teórico. Você aprende, sai prático da faculdade. Você é um grande prático, prático Exatamente. com teoria. Exatamente. Mas pra carreira, pra profissão mesmo, assim, ser dentista, ok, mas como um gestor de clínica você não vai. E aí o que o dentista se forma? Ele quer o quê? O próprio consultório, mas você nunca aprendeu a ter consultório. Exatamente. Aí você tem que fazer uma faculdade de administração? Não, aí você pode assinar o nosso curso. Brincadeira, ainda não tem, mas em breve teremos um curso sobre gestão, consultório. Logo a gente vai ter o curso, tá bom? Mas a gente vai mais pra frente, a gente conversa sobre isso. Mas já fica essa situação sobre valores. O legal, assim, para vocês que estão aqui já vivendo com a gente, já estão vendo isso, já estão tendo contato sobre essas coisas, né? E a tendência é melhorar cada vez mais. E quando vocês se formarem, com certeza, já vão ter a experiência, a expertise sobre como cobrar, como fazer, como falar com o paciente, né? E, inclusive, em breve nós teremos aqui o entrevistado, que é o Dr. Leibniz, vai fazer uma entrevista aqui com a gente, que ele é um cara, assim, que eu vejo sobre vendas, é um cara espetacular. O cara é top. Ele é top vendendo porque ele teve experiências como vendedor de lojas, de outras lojas no carro, mas vendia carro, vendia moto também. Então, assim, ele trouxe essa questão, agregou o conhecimento dele em vendas para a nossa carreira, nossa área aqui, que é a odontologia. Então, ele vende assim, ó,
Sabe aquela questão da lábia? O cara sabe o jeito de falar, Casou sabe o jeito muito de fazer. bem. Casou, Lábia, assim, popularmente falando, né? Mas existem as técnicas de venda, técnica de fechamento de negócio, né? Que já é um outro ramo que também, que a faculdade já não ensina, não ensina. Né? Com certeza. Todo mundo... Isso, inclusive, é um preconceito da sociedade. Não é da odontologia, mas isso é da sociedade. E a odonto deveria tirar isso, porque se você for parar pra pensar e olhar ao fundo, o que é que nós somos? Vendedores de sorriso. Exatamente. Vendedores de serviço que arruma sorriso, que arruma vidas, né? Melhora a vida das pessoas. Que fica sem dente da frente, perde um dente aqui na frente, vê como é que tu fica. Tu não ia nem namorar, tu não ia conseguir sair de casa, tu não ia jogar bola, tu não ia comer, tu não ia fazer nada. Porque tu ia ficar tão... com a autoestima tão lá embaixo que acabou a vida. Trabalha na autoestima das pessoas, né? Ontem mesmo chegou um paciente aqui que ele perdeu 6 dentes da frente. Caiu a prótese dele. Caiu. Ele perdeu, quebrou o canino, que era a ponte, e caiu. E se apresenta pra gente o seguinte, ele ligou pra clínica, né? Pedindo um horário de consulta, porque tinha uma urgência. Sim. Né? Ele ainda nem falou urgência, ele falou, eu tenho que resolver uma emergência. Sim. Né? E a gente abriu um horário para ele e tal, e a gente aqui, lógico, a nossa cabeça aqui, né, com relação aos tipos de tratamento, já esperamos uma coisa assim que tivesse realmente precisasse de uma intervenção cirúrgica, alguma coisa assim. E ele chegou, qual era a situação? Né? Era uma situação que ele tinha... Não, aquela paciente que chegou pedindo uma consulta urgente e tinha... quebrado a pontinha da faceta. A pontinha da faceta. A pontinha, um ângulozinho da faceta. Mas quando ela sorria, era uma moça, né? Quando ela sorria, aparecia. Então aquilo pra ela... Era no anterior uma aqui, né? enorme. Era uma urgência. Ela era urgência. Não, ontem chegou um outro paciente pra mim que ele perdeu a ponte daqui. E aí ele ficou sem esse sorriso. Aí ele chegou segurando, assim. Acontece, paciência, né? E aí, você vai fazer o quê? Você tem que resolver. Né? Você tem que resolver. Pra ele é urgente. Mas, enfim... Esse negócio das vendas eu acho que é interessante porque nós somos vendedores e a faculdade realmente deveria nos ensinar sobre isso. Mas eu acho que cai de novo naquela mesma situação que eu estava comentando agora. Talvez a vivência dos professores não seja essa. Muitos só são professores de fato. Eles não são de consultório, eles não têm um consultório a gerenciar. Muitos prestam serviços porque ele libera mais o tempo para ele produzir aula, para ele dar aula. Porque quanto mais tempo de cadeira, né, de aula ali, hora-aula, mais eles ganham. Então, e fora que muitos fazem mestrado, doutorado também, né? Enfim. Mas isso é papo para outro dia, né? Hoje, eu sei que já tem... Olha aí, já tem um tempinho legal e eu sei que você tem compromisso depois. Então, eu queria te agradecer, Vitão, porque, pô, é um prazer conhecer um pouco mais da realidade de como tá. Eu saí da faculdade, mas eu sempre fico pensando em como é que será que tá hoje, como é que é a rotina. Ainda penso em voltar à minha antiga faculdade para ver, revisitar. Então... Foi um pouco nostálgico pra mim poder relembrar alguns momentos que eu tava aqui tendo na minha profissão, não, desculpa. Graduação, obrigado. Na minha graduação eu pude reviver algumas coisas com agora você falando, então muito obrigado por isso. Foi realmente muito prazeroso, muito divertido estar aqui com você hoje, com todo mundo aqui. A Poli tá aqui apoiando, que também tá quase que no mesmo período, né? Tá um semestrezinho à frente, né? Quase finalizando. Muito obrigado. É muito gratificante fazer parte de tudo isso. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigadão. Doutor Eric, alguma coisa para finalizar? Sim, tentamos dar uma visão realmente, né, contemporânea do que acontece. Como você falou, você foi nostálgico. Eu também fiquei, mas eu também fiquei comprovando de que, embora avanços tenham acontecido... Muitas coisas continuam iguais, né? É isso, Vitão. Então, assim, sempre que... Vocês se formaram na mesma faculdade, né? O Vitor cursa a mesma faculdade do que eu me formei. Isso, só que, claro, em tempos diferentes. Tempos diferentes. Né? Mas que legal. Então, assim, a clínica, como você já sabe, a gente tem também essa oportunidade de estar ofertando situações para os alunos, né? Que queiram ter uma visão como você está tendo, que queiram conhecer essa outra realidade do fora clínicas de faculdade, né? Fora do atendimento gratuito que vocês ofertam. Sim. Então, sempre que você tiver aqui tendo um tempinho, pode passar conosco aí para ganhar essa experiência. Claro, qualquer R$1.000 aí, o estágio está garantido. Doutor, muito obrigado, doutor Eric, Poli, Igor, muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado a você que nos acompanha, que nos acompanhou até este momento. Sem você isso aqui não adianta de nada, não é para nada, não serve de nada. Então, muito obrigado, somos eternamente gratos por você estar aqui até este momento, viu?
Agradeço também pela presença da Tech Design, que sempre está aqui conosco, nos apoiando, fazendo todo o nosso brand, toda a nossa marca. Muito obrigado, Tech Design. Pode contar com ela, o link vai estar sempre aqui embaixo, como você já sabe, viu? Então, muito obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando todos os vídeos. E agora, só para deixar um recado para vocês também, aqui no podcast, não vai ter somente mais podcasts. Então, vocês já teve um vídeo lançado, vão ter mais vídeos lançados. Tá tendo agora um projeto sobre podcast. Aliás, além do podcast, vai ter o Papo de Dente Ensina. E mais à frente a gente tem outras novidades também, que deixa para depois, né? Deixa para depois. Deixa para depois aí, mas novidades em breve. Por enquanto, a gente tá com o Papo de Dente Ensina, que vão ser vídeos de cunho educativo, principalmente para o público de faculdade, estudantes que estão na área, ou para quem está começando, ou para quem já está finalizando, não importa, mas é um curso não. São vídeos de forma educativa para pessoas que estão na faculdade. Seja conteúdo, agora que a gente acabou de lançar, estamos produzindo conteúdo sobre cirurgia, no caso, que é a nossa área de atuação mais próxima aqui, mas é focado, por exemplo, agora que foi lançado, foi sutura, né? Foi sobre sutura, tempo de remoção de sutura. Vão vir mais vídeos sendo lançados aí com o decorrer da semana, nas próximas, e por aí vai. Mais à frente tem mais... Não posso falar, tô me segurando aqui, mas tem mais coisa, mas eu quero falar, mas não vou. Mais à frente aí... Eu vou falar depois, vou falar agora não. Mas não deixe de acompanhar, tá? Se inscreva no canal para não perder nenhum desses conteúdos novos que vamos estar lançando. Não se esqueça também de deixar o seu like aqui no canal nesse vídeo se você acompanhou até agora. Muito obrigado por isso e já vai deixando seu like aí, beleza? Deixe seu comentário. Se você tem alguma coisa que você queira saber, algum assunto que você queira saber um pouco mais que a gente comentou aqui hoje, a gente pode estar respondendo você também no próximo vídeo, beleza? Obrigado por acompanhar até aqui. Valeu, tchau!